A centelha oculta, buscada pela imaginação ativa. Renata Borges é psicóloga clínica em Maringá, graduada pela Universidade Estadual de Maringá, pela UEM, pós-graduada em Counseling pela Faculdade União de Ponta Grossa, pós-graduanda em A Formação da Personalidade na Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung e também em Imaginação Ativa pelo Ichthys Instituto. Então, o tema é esse. Cintila, a centelha oculta buscada pela imaginação ativa. É muito interessante como nós vamos ter a oportunidade de estar vendo aqui, né, o que envolve esse simbolismo da estrela. E a própria construção desse artigo envolveu a estrela que veio, que se manifestou, e que depois, ao final da apresentação aqui, eu vou relatar para vocês na imaginação ativa. Tá certo? Então, quando nós falamos da estrela, nós, de alguma forma, estamos nos remetendo ao processo de individuação, que tanto Jung falou em toda a teoria, e que foi mencionado aqui várias vezes. Esse processo de individuação é um processo no qual o ego está participando ativamente. Mas quem guia, por assim dizer, todo esse processo é o si mesmo. E esse si mesmo, ele vai nos mandando sinais, vai nos mandando iscas, para dizer assim, para que a gente possa fazer esse processo. Tá certo? Então, nesse momento, vamos nos perguntar assim: o que me trouxe aqui para esse momento, para esse instante da minha vida? Quando eu digo isso, eu não estou dizendo aqui simpósio apenas, mas para o instante da minha vida que eu estou vivendo. O que me trouxe aqui para esse instante da minha vida? O que é que me move? É um desejo? É um sonho? Uma paixão? Ou, quem sabe, um sintoma? Quando nós falamos da estrela, para qual realidade essa estrela aponta? O que é que a estrela quer nos revelar? É muito interessante que quando nós falamos da estrela, ela pode assumir qualquer imagem, inclusive de uma estrela, mas não apenas de uma estrela. Essa imagem, ela pode ser captada pela imaginação, pois a imaginação, ela é a linguagem da alma, assim como também é a linguagem de Deus. A estrela, ela vai surgir tanto na simbologia cristã, né? Como, por exemplo, no mito de nascimento de Jesus Cristo, guiando os reis magos, mas ela também surge na alquimia. E é através do pensamento alquímico que nós vamos explorar um pouquinho mais a simbologia da estrela. Então, para começar a olhar para essa simbologia de uma maneira mais profunda, temos essa fala de Pascal que diz o seguinte: que o homem contemple, pois, a natureza inteira em sua majestade elevada e plena,
que ele afaste seu olhar dos objetos baixos que estão ao seu redor. Que olhe para essa luz cintilante, postada como uma lâmpada eterna para alumiar o universo. Que a Terra lhe pareça como um ponto do vasto curso descrito por esse astro, e que se admire de que neste vasto curso não é ele próprio mais que um ponto muito débil, frente ao curso abrangido pelos astros que giram no firmamento. Essa fala de Pascal, ela nos remete a um centro, tem algo que rege a nossa vida. E ele mesmo diz assim, que esse centro, representado por uma esfera, é um centro, essa esfera cujo centro está em todo lugar e a circunferência em parte alguma. É assim que Pascal descreve esse centro que rege a nossa vida, representado pela estrela. Falar da estrela, falar desse centro, falar desse si mesmo que rege a nossa vida, ao mesmo tempo é falar de uma realidade que é muito próxima a nós, que faz parte, que está presente em minha vida, na nossa vida, mas também muito distante. Isso é o paradoxo, né, desse centro, desse si mesmo. Porque, assim como afirma Pascal, essa dificuldade em entrar em contato com esse centro é porque nós somos compostos de duas naturezas opostas, de gênero diverso, de corpo e alma, que é o corpo e a alma. Então, Jung, quando foi falar de todo esse processo da individuação, desse centro que foi descrito por Pascal, né, tentando intuir um pouco sobre esse centro, ele foi buscar na alquimia uma forma de explicar tudo isso. E ele percebeu que aquilo que os alquimistas faziam em seus laboratórios nada mais era que uma forma de imaginação ativa, cujo intuito era encontrar a pedra filosofal. Então, veja bem, aquilo que os alquimistas manipulavam em seus laboratórios, toda aquela matéria, os metais que ele manipulava em seus laboratórios, na verdade, serviam como metáforas dos processos internos das quais o alquimista estava vivendo. E quando nós falamos encontrar a pedra filosofal, nós estamos, aliás, quando os alquimistas queriam encontrar a pedra filosofal, a que eles estavam se referindo? A que realidade esses alquimistas estavam se referindo quando falavam de encontrar a pedra filosofal? A Adelaide aqui, né, pela manhã falou do ouro, né, mas o ouro incorruptível. Então, é dessa realidade, é para essa realidade que os alquimistas estavam apontando. E os metais eram simbologias desses processos internos. Ali eram metáforas dos processos internos que se passavam com esses alquimistas. Então, os alquimistas que viviam em si os processos de modo introvertido, os experimentos levavam ao encontro do sagrado, do espiritual, a religação com uma realidade superior, levavam ao luminoso, o qual pode ser compreendido como a cintila, estrelo ou astro. Essa realidade apontada pela estrela, essa realidade do si mesma que a estrela ela vem nos apontar, ela é uma realidade que ela precisa ser buscada por nós. Ela está em nós, faz parte de nós, mas ela precisa ser buscada.
Nesse processo de busca desse centro, né, dessa realidade, da pedra filosofal, do si mesmo, é como que despertado em nós uma virtus, uma força, uma qualidade na alma que foi chamada pelos alquimistas de pedra filosofal. Então, a Karina falou agora há pouco desse estado da alquimia, que é Nigredo. Veja, quando os alquimistas começavam os processos com a matéria, a matéria sempre estava nesse estado de Nigredo, de confusão, de caos, onde tudo estava misturado. Assim também é o nosso processo interno. Quando nós começamos esse processo, essa jornada rumo ao nosso interior, nós começamos nesse estado de confusão, de inconsciência. Mas é ali que está a matéria-prima que eu vou trabalhar ao encontro dessa realidade superior do meu si mesmo. Entretanto, é nesse caos, é nesse Nigredo que vão brilhar faíscas, né? Que diz aqui, as estrelas são faíscas surgidas na escuridão do inconsciente. Elas também podem ser entendidas como anjos enviados para anunciar uma nova realidade, mensageiras do ser superior, surgidas por meio de uma atitude religiosa, ou seja, pela atenção e pela reflexão. Então, no princípio, esse caos, essa confusão, essa desordem, essa inconsciência, ela necessita que nós estejamos aquecendo, né? Como se nós aquecêssemos isso pela nossa atenção, pelo nosso olhar. É voltar o interior para dentro, é voltar os olhos para dentro, para esse interior, para essa confusão interna do começo do processo de descoberta interior. Encontrar a realidade apontada pela estrela é ir ao encontro do sentido da existência, da matéria-prima da cura. Esse é o elixir da vida, o espírito que ecoa nas profundezas da alma e que clama por libertação. Então, aqui eu chamo a atenção para nós, justamente em relação à imaginação ativa, né? Que quando, pela imaginação ativa, né, nós transformamos um sintoma, o que fazemos com esse espírito que está preso na matéria, né? Aqui está falando, olha, esse é o elixir da vida, espírito que ecoa nas profundezas da alma e que clama por libertação. Então, quando nós praticamos a imaginação ativa, o que é que nós estamos fazendo? Quando nós fazemos esse processo de transformação do sintoma, o que é que nós estamos fazendo com esse espírito que está preso na matéria? Preso nas profundezas da alma. É essa realidade, esse espírito que encontramos justamente nesse caos, nessa confusão, aprisionado na matéria, que vai vivificar e dar vida. É justamente esse processo. Então, na alquimia, assim como no mito cristão, o simbolismo da estrela aparece com frequência e sempre nos remetendo a um pensamento de direção, de guia, de condução, rumo à transformação. Um exemplo disso é o texto alquímico que conta a seguinte história. Os antigos viram surgir ao longe um nevoeiro que encobriu e umedeceu toda a terra. E viram também a impetuosidade do mar, das ondas, da água, sobre a face da terra. E viram que elas se tornaram podres e fedorentas nas trevas.
E viram também o rei da terra afundar, e ouviram que ele gritava com voz ansiosa: quem me salvar, reinará eternamente comigo, e reinará em minha claridade, no meu trono real. E a noite envolveu todas as coisas. E no dia seguinte, viram eles erguer-se sobre o rei algo que parecia ser a estrela da manhã, e a luz do dia a iluminar as trevas. O sol claro a penetrar através das nuvens, das variadas formas e cores, com suas estrelas e seus brilhos. E sentiram um gosto aromático, superior ao do almíscar, subir da terra, e viram brilhar de maneira clara e bonita. E viram que o rei estava privado de todas as honras, e merecia ser renovado. O que era belo e inteiramente bonito, de cuja beleza se admirava o sol e a lua. Ele estava coroado com 3 coroas preciosas, uma de ferro, outra de prata e a terceira de ouro. Viram em sua mão direita um corpo com 7 estrelas no interior, as quais davam um brilho ígneo. Então, aqui, essa história nos fala de um processo de transformação desse rei. E com ele o surgimento da estrela, dessa realidade superior desse si mesmo, ou como os alquimistas chamavam de pedra filosofal. Então, com a transformação desse rei, nessa história, surge a estrela, o que nos leva a conhecer a presença de uma natureza supra-humana existente no homem. Trata-se da imagem de Deus, Imago Dei, a qual é comparável a um segredo, a uma verdade secreta, a sumus virtus, ou a virtude mais elevada, o tesouro que as traças não comem, nem ladrões escavam. Sobre essa natureza, também chamada de si mesmo, vale ressaltar que ela é a união nupcial de 2 metades antagônicas, aqui representada na história também pelo Sol e pela Lua. Então, Jung diz assim: a substância celeste não deve ser procurada em nós, mas na imagem de Deus, in imagine Dei, que está em nós. E onde é que nós vamos procurar essas estrelas? Né? É justamente nesse nigredo, nesse estado de confusão, de caos, que Jung diz que é um entrelaçamento difícil de desfazer entre o corpo e a alma. Aqui vale ressaltar que, num primeiro momento, toda essa potencialidade que está nesse estado de confusão, de caos, de nigredo, num primeiro momento, para que ela se revele para nós, ela vai, então, se projetar. Vai se projetar no mundo externo. Esse estado interno, aquilo que se esconde nesse estado interno, nas profundezas da minha alma, vai se projetar no mundo externo. Então, as projeções aqui, elas acabam desempenhando um papel extremamente importante nesse processo de desenvolvimento pessoal, de individuação. É justamente as projeções que, funcionando como espelhos, né, vão refletir essa imagem daquilo que se esconde no mais profundo de mim mesma. São justamente essas projeções, que são esses reflexos, que nós dizemos que são essas cintilas, essas estrelas que brilham, que funcionam como um guia, me apontando a alguma coisa. Que não é qualquer coisa, né? Apontando para uma direção, para essa realidade interna.
Então, é muito bacana quando nós pensamos nesse aspecto da projeção. Mas essa projeção, se nós permanecermos na projeção, simplesmente vai permanecer esse espelho, essas cintilas, permanece de maneira exteriorizada. Então, essas projeções, elas precisam ser retiradas ou introvertidas. Nós precisamos trazer para essa reflexão. Porque à medida que as projeções são retiradas, e que então o olhar, né, com a retirada das projeções, o olhar se volta obrigatoriamente para o interior, torna-se possível ver com olhos espirituais, óculos mentalibus, brilhar faísca da iluminação divina, cintilas divinas, illustrations, né? Mas o que a estrela quer? Eu falei aqui no início, né? Que realidade é essa que a estrela quer apresentar para nós? Então, com efeito, a estrela deseja levar o homem para a grande sabedoria, para que ele apareça maravilhoso na luz da natureza, e os mistérios da maravilhosa obra de Deus sejam descobertos e revelados em sua grandeza. Agora toda a luz natural está na estrela, e o homem extrai dela o alimento, a semelhança do alimento que ele extrai da terra, para a qual ele nasceu. Assim deve nascer a estrela. Eu vou pular isso daqui, depois eu retorno. Então, eu disse para vocês, no início, que todo esse artigo, ele surgiu através de um processo também, que começou justamente com uma imaginação ativa, que surgiu justamente com uma imaginação ativa. Então, eu vou relatar aqui para vocês essa imaginação ativa, né? E aqui é importante que nós fiquemos um pouquinho atentos quando uma estrela se revela à nossa consciência, o que ela provoca em nós? O que é essa realidade, quando ela se torna presente em nossa vida de alguma maneira, o que ela provoca em nós, seja corporalmente, emocionalmente? É muito difícil, né, não ser afetado por uma imagem que traz essa realidade superior. Muito difícil não, nós seremos afetados. Então diz o seguinte, a imaginação ativa. Ao acordar, havia uma tristeza que me tomou por completo. Essa tristeza podia ser sentida por todo o corpo. É como se este fosse a própria tristeza. E em meio a esse estado, surge uma sensação que se destaca, uma leve dor no estômago, quase imperceptível, acompanhada da sensação de enjoo. Ao me concentrar nela, é como se essa pequena dor assumisse a forma de um círculo dourado, misturado com prateado. Este círculo estava num fundo escuro, negro. Então algo se revela. Uma linda estrela, com um sorriso ameno, olhar carinhoso, além de muita ternura e suavidade no modo de se comunicar comigo. Sua fala foi breve, mas cheia de impacto. Suas palavras foram: eu vejo você. Após ouvi-la, surge em primeiro lugar um estado de espanto. E em seguida, devagar e lentamente, fui sendo tomada por uma forte emoção que se derramou pelos olhos. Emoção esta que me volta ao coração e aos olhos nesse exato momento que escrevo.
além do desejo de agarrá-la e tomá-la para mim, de modo a não deixar que vá novamente, para ficar em seu lugar um vazio. Não houveram mais palavras, mas a marca de sua presença ainda está aqui, deixando um vácuo e uma saudade. E daí, Rafi, ele diz o seguinte: sempre que se queira, já para nós irmos fechando, experimentar verdades interiores de ordem superior para uma transformação pessoal, deve-se admitir a insuficiência dos conhecimentos pessoais ou egóicos. O ego é uma parte essencial desse processo, mas somente a cooperação com o inconsciente consegue criar as condições necessárias para que ocorra a mudança. A cooperação com o inconsciente pode acontecer de diferentes maneiras. Uma delas é a imaginação ativa, entendida, como diz Rafi, como uma alquimia interior que busca constelar o poder da estrela, o que reabilitaria Deus e o restauraria a seu estado integral. Obrigada.